Nosso tema do sermão hoje se chama Quando Jesus demora e mesmo assim vem. Eu queria começar essa reflexão com vocês com as seguintes perguntas. Como que se louva quando a doença aparece? Como que se louva quando o diagnóstico não é o esperado? Como que se louva quando a morte de um ente querido bate à porta? Como que se louva quando a dor chega à nossa casa? Como que se louva quando Deus parece estar em silêncio? Quando a gente ora, pede uma luz, pede uma direção, e simplesmente Deus não responde, ou Deus não nos atende como a gente gostaria. Eu faço essas perguntas, quero iniciar com essas perguntas, a partir de uma declaração de Davi no Salmo 34, verso 1, quando ele diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. E a pergunta continua, e eu pergunto: Davi, mas em quais circunstâncias isso é possível? Sabe, e parece que essa talvez seja uma das maiores dificuldades da nossa fé, da fé cristã. Associar que nós servimos a um Deus que é bom, justo, e ainda assim coisas ruins acontecem com o seu povo. É entender a complexidade de um Deus que nos garantiu o melhor de todas as coisas, de um Deus que nos garantiu que nós estaríamos salvos de um novo céu e uma nova terra, mas ao passo que Ele nos garantiu uma vida plena, Ele também nos garantiu, e o que é a garantia? É a certeza de quê? De que nós passaríamos por aflições. Então, meu irmão, é muito, talvez provavelmente impossível você passar por essa vida sem ser aflito. É quase impossível nós passarmos por essa vida sem que nós sangremos. Mas você nota que há uma dificuldade, há uma complexidade da gente entender isso? E na história de hoje, no Evangelho de João, capítulo 11, a gente vai ler o texto, do verso 1 ao verso 45, eu peço que você abra comigo. É uma das histórias mais conhecidas. Eu creio que até quem não é crente conhece essa história, a história de Lázaro. Mas ela é uma história que ela vai traduzir basicamente essa relação de servimos a um Deus que é poderoso, servimos a um Deus que traz vidas, servimos a um Deus que opera milagres, e ainda assim sermos aflitos, e ainda assim passarmos por momentos difíceis. E há de fato essa complexidade, porque o que esse mundo se pergunta é: se Deus é tão bom assim, se Deus é tão justo assim, por que acontece isso? Talvez você já tenha se perguntado em algum momento da sua vida. Eu já me perguntei em vários momentos da minha vida, colocando em xeque, a existência de Deus, ou a bondade de Deus, ou a generosidade de Deus. A gente vai tentar desmistificar e entender um pouco a partir desse texto, tá? Vamos ler o texto? João capítulo 11, a partir do verso 1 em diante, diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela.
Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Esses disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para lá acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do irmão. Quando Maria ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando-a em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, respondeu eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. Então disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Senhor, nós te damos graça por mais esse dia, te damos graça pela tua santa palavra. Nossa oração nessa manhã, Senhor, é para que o teu Espírito Santo abra o nosso coração e abra o nosso entendimento, Senhor, para que a gente compreenda a tua vontade, a tua palavra. Isso gere transformação em nosso coração, gere amadurecimento, nos faça conduzir segundo a tua boa vontade, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Como eu falei para vocês, é uma história conhecida. A história conta
que há um homem chamado Lázaro, de Betânia. Esse Lázaro é irmão de Marta e Maria, e ele está doente. Tanto Lázaro quanto as irmãs são uma família só, mas não é uma família qualquer. Esta família são amigos de Jesus. Eles recebiam Jesus em sua casa, hospedavam Jesus, tomavam café com Jesus, trocavam ali as ideias, ensinavam. Era uma família próxima, íntima de Jesus. Mas no texto, Jesus está em Jerusalém. Como o texto diz, ele está a cerca de 3 quilômetros de distância. E a família está em Betânia. Lázaro adoece, e as irmãs dele mandam uma mensagem para Jesus que está em Jerusalém. Senhor, e é interessante a mensagem, porque primeiro elas não pedem nada. Vem correndo, Senhor, vem depressa, me atenda. Elas mandam apenas um informativo, Senhor. E é mais interessante ainda, como elas informam a Jesus. Elas não dizem, Senhor, o nosso irmão está doente. Senhor, Lázaro está doente. Elas dizem, Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Simplesmente essa mensagem. Eu creio que, por elas conhecerem a Jesus, elas viram os milagres de Jesus, elas sabiam que Jesus é Deus, elas sabiam que Jesus é a vida, Jesus faz milagres e é o próprio milagre. Muito provavelmente, ao informar que o seu amigo, a quem ele amava, estava doente, apenas informando, o amor de Jesus era suficiente para fazê-lo vir imediatamente. Porque veja, é seu amigo e a quem ele ama está doente. Só que a história conta o que parece contraditório. Mesmo Jesus ouvindo que aquele a quem ama, o seu amigo está doente, ele decide permanecer mais 2 dias em Jerusalém. 2 dias esses que são suficientes, irmão Cleide, para que o seu amigo, aquele a quem ama, morresse. 2 dias, mesmo sabendo que ele estava doente. Aqui uma demora. Senhor, ele está doente. O que, mesmo conhecendo Jesus, mas o que elas não se atentaram na circunstância, e tudo bem, acontece. E muitas das vezes a gente se assemelha à situação de Marta e Maria, é que elas não se atentaram, e a gente às vezes esquece isso, de que os caminhos do Senhor são inescrutáveis, são insondáveis. Não é isso que a gente canta? A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. E muitas das vezes a gente se encontra assim. Então, nessa aparente demora, ou nessa demora para Marta e Maria, elas não se atentaram que os caminhos do Senhor são insondáveis. Mas, quando a gente lê o desfecho da história, a gente vê todo o resultado, que na verdade havia um cenário, um propósito específico para isso. Humanamente falando, parece contraditório, porque o texto fala claramente que Jesus amava Marta e Maria, e ele poderia muito bem ter, ao saber da mensagem, ter ido atendê-lo imediatamente, mas não é isso que acontece. Há, de fato, uma demora aqui. E a primeira lição que nós aprendemos, meus irmãos, é que a demora de Jesus não significa falta de amor. Na verdade, essa demora intencional ou proposital de Jesus, ela confronta uma ideia muito comum entre nós, ou muito comum na maioria dos cristãos. Que ideia? A ideia de que quem é amado por Deus não passa por sofrimento. Mas a história está provando o contrário. Elas mandam a mensagem para Jesus, dizendo que Lázaro está doente, obviamente, na esperança que Jesus atendesse e chegasse a tempo para que ele não morresse. Elas criam em Jesus Cristo. Mas não, meus irmãos, a ausência de Jesus
não é falta de amor. Como eu falei agora há pouco, elas ainda não tinham ciência do propósito, não tinham ciência, não tinham a dimensão da vontade de Deus para aquela ocasião. O texto diz que ele permanece em Betânia mais 2 dias. Quando passa os 2 dias, ele decide retornar para Betânia. Ele chega, ele retorna, ele verifica que de fato Lázaro está há 4 dias no sepulcro. O texto diz que Marta, ao saber que Jesus estava chegando à cidade, ela vai até o encontro de Jesus. E aí ela diz a famosa frase que nós conhecemos e é repetida por Maria: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E de fato, se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Jesus olha para ela: ei mulher, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. O seu irmão há de ressuscitar. Ela entende, a princípio ela entende que não, Senhor, eu creio que ele vai ressuscitar no último dia, quando o Senhor vier, etc, etc. Não, ele vai ressuscitar, tu crê? Você crê nisso? Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O texto diz que ela retorna para casa, chega em casa e fala: Maria, o Senhor está por ali, quer te encontrar. Maria rapidamente deixa os seus afazeres, vai até o encontro de Jesus. E o texto diz que quando ela encontra Jesus, ela se prostra aos pés de Jesus e repete a mesma frase que Marta disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O texto diz que Jesus se perturba e vai até o túmulo, até o sepulcro. Mas a afirmativa, essa frase de Maria, nos leva a pensar o seguinte: Marta disse a frase, Maria repetiu a frase. Esses 4 dias, imagine o que se passou no coração dessas 2 mulheres ou dessa família. Imagine o lamento, imagine a dor. Senhor, se ele estivesse aqui, se ele estivesse aqui, se ele estivesse aqui, isso não teria acontecido, nada disso teria acontecido. Então imagine que é uma família que tinha esperança no Senhor para que o mal não pudesse ter acontecido. Jesus demora, elas não entendem o porquê, encontram ele e se rasgam diante dele: Senhor. Quando ele vê Maria verbalizando, prostrada, ele pergunta onde Lázaro está. Eles direcionam Jesus até o sepulcro. E eu acredito que nenhum outro trecho da Bíblia, pelo menos não claramente, diz que Jesus chorou. E aqui o texto diz, 11:35, Jesus chorou. Jesus chora, meus irmãos, porque ele sente a dor daquela família. Jesus chora porque o seu amigo que o receberam em casa morreu. Ele chora porque ele se compadece da família. E ele chora porque ele não é indiferente à nossa dor. Por isso Jesus chora. O texto diz que ele se perturbou no seu espírito. Isso significa, meus irmãos, que quando nós choramos, o Senhor não está distante. Embora pareça, como eu falei no início, que a gente ora e parece que o Senhor não responde, que a gente pede: Senhor, age em nosso favor. Se o Senhor tivesse me atendido, se o Senhor tivesse feito como eu te pedi, se o Senhor tivesse feito como eu te disse que era o melhor se fazer, isso não teria acontecido. Mesmo quando aparentemente parece que o Senhor não nos atende, quando parece que o Senhor está em silêncio, o Senhor não está distante. Ele está presente. Porque a coisa, meus irmãos, que Deus está fazendo, que nós só entenderemos depois. Nós enfrentamos circunstâncias, situações difíceis em nossas vidas, que talvez a gente entenda em algum momento da nossa vida,
Mas provavelmente haverá coisas também em nossas vidas que a gente nunca vai entender. E como eu já disse para o Senhor, ok, Senhor, mas quando a gente, humildemente falando, óbvio, né? Mas quando a gente se bater, eu vou querer que o Senhor me explique. Eu vou querer entender o porquê. Talvez isso seja um clamor interno do meu coração, ou seja um clamor interno do seu coração. E talvez a gente até seja surpreendido, porque quando a gente olhar para Ele, quando a gente se deparar com o Senhor, talvez a sua glória, a sua presença, o seu amor e a sua graça seja tão grande, tão intenso, que isso passa até a ser irrelevante. Daqui a pouco, quando nós nos deparamos com o Senhor, como Marta, como Maria, melhor dizendo, chegou e se prostrou diante de Jesus, olhando para Jesus, a gente nem queira mais saber, porque Ele é suficiente, porque o que Ele nos garantiu, assim como as aflições, é certo. Ele enxugaria dos nossos olhos toda lágrima. Talvez isso seja suficiente para resolver qualquer questão, qualquer situação, qualquer momento, qualquer crise existencialmente falando. Mas o ponto é, enquanto estivermos aqui, muito provavelmente nós repetiremos como Marta e Maria: se o Senhor estivesse aqui, Senhor, se o Senhor tivesse feito. Isso fala de humanidade, meus irmãos. A gente não precisa marcar a nossa relação com Deus. Mais do que você, o Senhor nos conhece. Mais do que qualquer outra pessoa, o Senhor nos entende. O Senhor visita o nosso coração. E aquilo que era fundamental para nos afastar do Senhor, como foi cantado aqui, aquilo que nos prendia, aquilo que nos colocava distante do Senhor, foi vencido por Ele mesmo. Então não há morte, não há vida, não há profundidade, não há crise. Vai parecer heresia, mas nem pecado, irmão Tonete, tem poder mais de nos afastar. Que a sua escritura diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então isso Ele facilmente vence. Então quando você estiver na pior das crises de fé, então quando você estiver questionando a Deus, duvidando do Senhor, dizendo: Senhor, você fez desse jeito, você permitiu desse jeito, mas eu acho que desse jeito teria sido melhor para nós, eu garanto para você que Ele não vai se ofender, irmão. Ele não vai se ofender com as suas crises. Ele não vai se ofender quando você supor que você tem o melhor caminho. Ele não vai se ofender quando você supor que a sua decisão é a melhor, é a correta, que ele aparentemente errou. Senhor, o Senhor não é, mas eu acho que o Senhor cometeu um equívoco, que eu acho que o Senhor poderia ter feito por esse caminho, teria sido melhor. É o que elas dizem: Senhor, o Senhor poderia ter vindo mais cedo. Como eu falei, já estou encerrando. O Senhor vai até o sepulcro, já tem chorado, e Ele diz: tirem a pedra. Eles tiram a pedra. Ele é interrompido por Marta: Senhor, mas já cheira mal. Mulher, não te disse que o Senhor, se você crer, você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima, disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Ele ora ao Senhor, e a voz que estava no princípio de tudo, a voz que estava na criação de tudo, a voz que chama à existência aquilo que não há, diz para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Aquilo que parecia ser o fim, aquilo que parecia ser uma demora, se torna um milagre. Aquilo que parecia ter dado errado, deu certo. Em última instância, deu certo, meu filho.
Essa história nos ensina duas verdades profundas, meus irmãos. Essa aparente demora em o Senhor nos atender, ela nos lembra quem nós somos. Nós somos limitados, nós somos pecadores, nós não conseguimos enxergar tudo, nós não conseguimos discernir tudo. E às vezes sim, parece que o Senhor chegou tarde demais. Parece que o Senhor demorou demais. Mas também é um convite. Essa demora nos convida à confiança. Mulher, não te diz que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Tu acredita em mim, mulher? Acredito, Senhor. Eu sou a ressurreição na vida. Sabe? É um convite à confiança, irmãos. E eu sei. Como eu falei no começo, né? Essa complexidade de, no conceito, no conhecimento, a gente saber que nós confiamos, que nós devemos confiar. No conceito, nós sabemos que Ele é poderoso, que Ele é a vida, que Ele sabe de todas as coisas. E a complexidade de, na prática, a gente deixar a desejar. Na prática, a gente não confiar tanto assim, a gente duvidar do Senhor, a gente questionar o Senhor, a gente se encontrar dando soluções para o Senhor. Se eu tivesse aqui, isso não teria acontecido. Se eu tivesse feito desse jeito, se o Senhor, sabe? Acontece, irmãos. Mas é um dilema que você provavelmente vai carregar para a vida toda. Eu vou carregar para a vida toda. Por isso o convite de confiar no Senhor, em última instância, mesmo quando nós não confiamos, mesmo quando parece que o Senhor não está nos vendo, mesmo quando parece que o Senhor não está olhando para nós, mesmo quando a aparente circunstância parece injusta. Mas o que nós entendemos, irmãos, aqui no final das contas, a aparente demora é um convite para nós confiarmos no Senhor. A aparente demora de Jesus é um convite para a gente descansar o nosso coração no Senhor, mesmo sendo difícil. Talvez você esteja vivendo uma situação adversa. Você espera uma resposta, você espera um milagre, você espera Deus agir e nada acontece. E aí parece, assim como Marta e Maria, que Deus está demorando. Mas irmãos, como eu falei agora há pouco, mesmo diante da crise, diante do choro, diante das dificuldades, o Senhor está presente. E quando Ele chega, meus irmãos, a pedra sai, a esperança volta e a glória de Deus se manifesta. E às vezes a gente não vai entender o porquê da circunstância. Talvez a gente entenda, talvez Ele queira nos trazer conhecimento, mas talvez não. E aí é onde nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor. E é difícil. E é difícil, meus irmãos. Até aquilo que parecia estar morto e estava morto, pode voltar a viver novamente. Aqui eu encerro a nossa reflexão de hoje. O tema do sermão é quando Jesus demora e mesmo assim vem. Essa aparente demora é uma perspectiva nossa. Mas o Senhor não demora, irmãos. O Senhor, Ele está presente. Você precisa entender e cravar no seu coração, para que no dia mau, nos dias maus, a sua fé te coloque no eixo. Você esteja preparado, com o seu coração preparado, mesmo desconfiando, confiando no Senhor. E aí responder as perguntas que eu fiz a princípio, né? Em quais circunstâncias nós louvamos a Deus?
não há resposta certa para isso. Porque é contraditório. Porque às vezes o sofrimento, o nosso sofrimento, é o que vai glorificar a Deus. A nossa dor é o que vai glorificar a Deus. Aí, eu não sei se foi Charles Spurgeon que respondeu isso, não lembro. Mas perguntaram o seguinte: como que coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? Coisas difíceis, dolorosas, podem acontecer com pessoas justas e boas. Aí esse teólogo responde assim: bom, isso só aconteceu uma vez, que foi com Jesus Cristo. Vou deixar uma recomendação para vocês. Essa pregação foi um bálsamo para a minha vida, do Emílio Garofalo, eu acho que é Garofalo, não tem acento, Garófalo, né? Não tem acento, é Garófalo. Quando o rei nos faz sangrar. Nossa, assista em casa. Não assista como quem está fazendo nada, não. Igual minha mulher, não. Bota a série e vai lavar a louça. Bota a série. Porque a gente não assiste nada junto. Não, prestando atenção mesmo. Quando o rei nos faz sangrar. No YouTube é. E de fato, meus irmãos, isso só aconteceu uma vez e foi com Jesus. Para encerrar, vou usar a mesma frase dessa pregação, tá? Se você ainda não sangrou, eu digo para você, meus irmãos, é quase inevitável você passar por essa vida sem que você sangre, sem que a dor esteja presente na sua vida, mas sabendo que o Senhor é Senhor sobre tudo e todos. Amém?